Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui hoje para nós fazermos mais um estudo do livro O Santuário do Lar. E eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, mesmo que seja online. Nós sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Deus, ali Ele está. E eu quero começar essa noite com o seguinte pensamento, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Com esse pensamento, eu quero convidar vocês também a cantarem, aí onde vocês estão, o hino Ide, mostrando que nós temos uma missão a cumprir e que Deus nos orienta a ir para alcançar o acampamento para Deus. Então eu convido a todos a cantarmos o hino Ide. Quando olho ao redor, percebo que não há paz. Precisamos de amor que só o Senhor nos traz. Não há mais tempo para sermos omissos. Jesus precisa de nós. Precisamos curar e ao mundo levar amor. Vamos dar o perdão ao mundo de mal e dor. Não há mais tempo a perder, precisamos crescer, pois Cristo nos diz. Bondoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Pai de amor, que Teu Santo Espírito seja conosco nesses momentos para que possamos ter o entendimento daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Pai de amor, abençoa cada família que está aqui comigo neste momento. Que a Tua Palavra faça diferença nas nossas vidas e que possamos receber poder do alto para que cumpramos essa missão. É no nome de Jesus que oramos. Amém.
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. No mês passado, o tema abordado foi o santuário no lar. Hoje nós vamos falar sobre a influência da família na comunidade. E o texto que nós vamos considerar essa noite se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 16, onde está escrito: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Jesus aqui diz, brilhe, o verbo está no imperativo. Então, aonde quer que estejamos como família, a nossa família tem que brilhar. Para quê? Para que os outros vejam as nossas boas obras. E quais são essas boas obras? É isso que nós vamos considerar. Todo mundo gosta de um feedback de acordo com o que ela vive, com o que ela faz. Um retorno é sempre bom, não é? As pessoas falarem alguma coisa positiva, ou até mesmo uma negativa, no bom sentido, para a gente. Muitas pessoas me tratam de Silvânia, outras de Sil, de Si, Silvane, Silviana, ou seja, muitas pessoas embolam o meu nome, mas elas sempre falam a mesma coisa: nossa, você é uma pessoa de Deus. E como isso é prazeroso, como isso é gostoso, né? Sabemos que a nossa vida aqui na Terra, como família de Deus, nós estamos representando o céu, representando no reino de Deus. No ano de 2002, eu estive no hospital para ser operada. Eu fiquei lá por 17 dias. Quando eu ia para a mesa de operação, chegava uma pessoa com emergência, algum acidentado, e quando eu estava saindo, a pessoa olhava para mim, não foi uma ou duas vezes, não, foram mais vezes. E a pessoa olhava para mim e falava assim, emocionada: você está sendo um anjo na minha vida. Aquelas palavras me surtiam um efeito muito bom mesmo. Durante o tempo que eu fiquei lá no hospital, conhecendo as pessoas, lembro-me que chegou uma moça. Ela chegou numa maca, foi conduzida na cama e, de repente, começaram a gritar. Era a irmã da moça e ela dizia assim: minha irmã está morrendo, minha irmã está morrendo. E eu me lembro que eu me aproximei dela, né? Estavam ali os médicos, as enfermeiras. Eu me aproximei e orei. Eu falei assim: Senhor, dá uma oportunidade de vida para essa pessoa, né? Que ela venha conhecer teu plano, o plano de salvação, caso ela não tenha conhecido. Fiz uma breve oração. Logo, depois que eles usaram todos os instrumentos, ela voltou à vida. Ela realmente estava morrendo. E nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu falei muito com ela. E como eu falei para vocês, 17 dias eu fiquei lá no hospital. Mas no dia que eu fui operar, eu cheguei e tinha um bilhetinho. Esse bilhetinho é dela. Ela escreveu para mim em 2006, no dia 20 de abril. E nesse bilhetinho ela dizia assim: olha, vou ler uma partezinha só. Você me ensinou a ter fé e a amar e a me entregar inteiramente a Deus. No outro momento ela disse: você foi um anjo na minha vida. Porque ela disse que eu pregava e falava do amor de Deus de uma tal maneira que ela nunca havia ouvido. E foram realmente dias especiais. Então é muito bom esse retorno, né? Então, a proposta hoje da mensagem é: será que você, como família cristã, você tem influenciado as pessoas ao seu redor? O que você tem feito para que a sua luz, que é a luz que vem do Senhor, né? A luz não é nossa, a luz é do Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. No entanto, a luz do Senhor resplandece na nossa vida. Então, o que nós como família, o que você como família tem feito para que essa luz, ela resplandeça no meio das pessoas? Porque as pessoas, elas vivem no mundo hoje, num mundo escuro, num mundo de violência, num mundo de brigas, num mundo de falta de paciência. Estamos vivendo dias escuros.
Nós temos sim que resplandecer. As pessoas têm que olhar para nós e ver que existe algo especial em nós. Lembro-me que quando eu vim para a igreja, isso há 20 anos atrás, a minha amiga, ela era adventista, mas ela nunca tinha falado para mim da fé ou da mensagem, da doutrina. E eu me lembro que quando eu ia visitá-la, ela tinha palavras de sabedoria, ela tinha um olhar, algo nela que me fascinava. E eu, de 3 em 3 meses, ia visitá-la. Por quê? Porque a presença dela me fazia bem. O olhar dela me fazia bem. Então, essa é a diferença que Jesus quer que nós façamos na nossa comunidade, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente de escola, seja entre a vizinhança principalmente, né? Então, nós temos muitas oportunidades de realmente influenciar as pessoas. E como que nós podemos fazer isso? É claro que com a ajuda do Espírito Santo, somente Ele vai nos capacitar. Se nós atentarmos para o povo de Israel, nós vemos neles um exemplo. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e eles iniciaram a jornada pelo deserto, o que aconteceu? Muitas pessoas seguiram eles. Por conta das pragas que haviam caído no Egito, eles não quiseram ficar lá e seguiram com o povo de Deus. Eles tinham costumes diferentes, a cultura era diferente, talvez crenças diferentes, com certeza, mas eles estavam observando o povo de Deus. Lá na liturgia judaica, vamos colocar assim, eles como estrangeiros, eles não poderiam jamais, porque eles não adoravam o Deus Todo-Poderoso, participar da cerimônia. Então, eles ficavam do lado de fora. E o cerco do santuário, estudiosos falam que mediam 2,25 metros. Então, eles não poderiam nem ver o que acontecia lá dentro. Nem ver. No entanto, irmãos, pensem bem, com certeza eles ouviam. Com certeza eles ouviam. Ouviam os louvores, o que era falado lá dentro. Eles podiam sentir o cheiro do incenso queimado. Da mesma forma nos nossos dias. Será que no nosso lar, na nossa casa, nós estamos exalando o perfume de Jesus? Será que os nossos vizinhos são testemunhas de momentos que nós fazemos do nosso lar o culto de adoração a Deus? Seja ele de manhã, seja ele à noite, ou nos cultos do pôr do sol? Será? Toda sexta-feira, eu com meu marido, somos só nós dois em casa, nós fazemos o nosso pôr do sol. Ali nós cantamos, eu toco um pouco de violão, eu medito sobre a palavra e nós cantamos. E eu tenho certeza que os meus vizinhos ouvem. Eu tenho certeza disso. Porque, às vezes, em outras ocasiões, quando eu estou louvando em casa e o meu marido está chegando, ele fala, nossa, eu estava te ouvindo, você canta bem alto. Imagine no pôr do sol, então. Eu tenho o hábito de orar pelos meus vizinhos, de vez em quando eu vou e levo alguma coisa para eles. Nós não podemos perder, irmãos, a oportunidade de testemunharmos. O povo de Israel testemunhou para aquelas pessoas que estavam no meio deles. Houve uma forte influência na vida daquelas pessoas. E nós, da mesma maneira. Um outro exemplo também é Enoque. Enoque andava com Deus, né? Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Mas será que Enoque, ele passou por um arrebatamento de visão, de sentidos? Será que foi isso que aconteceu com ele? Claro que não. Enoque era uma pessoa comum. No entanto, ele tinha um forte relacionamento com Deus. É esse relacionamento que Deus quer que eu e a minha família, você e a sua família tenha. Enoque, ele instruía as pessoas, ele ensinava. E as pessoas o procuravam porque ele sempre tinha uma palavra de sabedoria, de ensinamento
para dar às pessoas. Então, quando Enoque não estava trabalhando ativamente na obra, Enoque estava orando. Ele buscava um lugar solitário onde ele pudesse ter comunhão com Deus. Da mesma maneira, nós temos que orar, buscar em Deus poder do alto, para que Deus dê a nós, como família principalmente, esse poder para que a gente testemunhe. Existe uma citação que fala o seguinte, que você pode pregar o tempo todo. Se preciso for, você use palavras. E um testemunho silencioso vale muito mais que palavras vazias, palavras que não são vividas, talvez dentro de casa, pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos. Nós temos que fazer da nossa casa um santuário de Deus. Existe um texto aqui na Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Diz o seguinte, é um texto muito conhecido dos irmãos. O texto diz assim, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós como famílias fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Será que o meu falar tem santificado outras pessoas? Será que as pessoas olham para mim e falam, nossa, aquela mulher é de Deus, aquele homem é de Deus, essa família é de Deus? Mas nós precisamos, para que eles nos conheçam mais próximo, nós temos que convidá-los. Talvez convidá-los para vir à nossa casa, aproveitar uma oportunidade, um evento especial, convidá-los para que eles participem daquele momento em família conosco, para que eles vejam, né, que realmente a luz de Jesus está brilhando na nossa vida, que não é um mero falar, que realmente a família de Deus vive o que fala. E Jesus, Ele conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você para que essa luz brilhe. Brilhe de uma tal forma que faça diferença na vida das pessoas. Então, nós devemos ter isso por hábito. Não somente ir visitar, né? Mas trazê-los para a nossa casa. No livro de Lucas, tem um texto aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Lucas capítulo 14. Olha o que Jesus fala. Lucas 14. Verso 12. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que por eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha que ensinamento maravilhoso. Muitas vezes a gente pensa em convidar para as nossas festas sociais, né, pessoas que possam de alguma maneira nos retribuir. Mas Jesus está nos aconselhando, olha, convide aquele que nada tem, a sua família. Você convide alguém que nada tem. Existe um pensamento profético que fala o seguinte, que quando você convida alguém que não tem muitos recursos, não tem como ele te pagar. E talvez um abraço caloroso, um sorriso caloroso na chegada, um sentar à mesa, apenas com uma comida simples, vai encher de alegria o coração daquela pessoa. E olha que oportunidade, irmãos, que nós vamos ter de testemunhar o amor de Deus. Talvez uma criança chegando com algum desenho para oferecer para aquela pessoa, porque a vida é muito complicada, não é, irmãos? A vida é muito difícil, as pessoas têm problemas, as pessoas sofrem aflições, e muitas delas
não conhecem o Senhor Jesus. Nós temos que fazer com que eles conheçam o Senhor Jesus, Salvador pessoal da vida delas. Aquele que faz a diferença na nossa vida, aquele que transforma o nosso caráter. É aquele que mesmo diante de tantas adversidades da vida, Ele nos dá paz para que a gente vença cada situação. E quando as pessoas que não conhecem Jesus, porque essa é a proposta, é nós trazermos para a nossa casa, para dentro do nosso lar, pessoas que venham a conhecer Jesus através de nós. Para que eles vejam a nossa maneira de conversar, para que eles vejam a maneira como nós nos comportamos em família, e eles realmente saiam da nossa casa e falem assim, nossa, realmente, aqui são pessoas especiais. São pessoas de Deus. Essa é a proposta. Queira você, queira eu, tenhamos esse propósito no nosso coração. Deus, irmãos, tem bênçãos especiais para dar para aqueles que acolhem as pessoas. Certa vez, isso em Lorena, eu morava em Lorena, eu soube de um testemunho de uma irmã. Bateu na porta dela um mendigo, esses homens de rua. E ela ficou com muita pena dele. Então, ela convidou esse senhor para entrar. Ela, claro que com a autorização do marido, que muito prontamente concordou. O homem chegou, ele tomou um banho, o dono da casa deu roupas para ele. Ofereceram a esse homem de rua um jantar, porque já era de noite. E eles falaram do amor de Deus para aquele homem. E o homem ficou profundamente tocado, esse nosso irmão, com a sua esposa. Pediu para eles dormir aquela noite na casa deles. E não ficou uma noite apenas, irmãos. Durou 3 meses. Esse nosso casal de irmãos de Lorena deram estudo bíblico para esse homem de rua. Esse homem se converteu. Irmãos da igreja de lá ajudaram esse homem, arrumando um empreguinho para ele, e hoje ele é servo de Deus. Olha que testemunho maravilhoso que eu e você podemos fazer. Temos medo? Temos medo, sim. Mas olha, não nos esqueçamos que o Espírito Santo que que inspirou aqueles que escreveram a Bíblia, o Espírito Santo que nos dá entendimento para conhecermos a Escritura, é o mesmo Espírito Santo que vai falar na sua mente quando você precisar ajudar. E você tem que crer nisso. Você tem que crer que o Espírito Santo, ele é tão presente na sua vida que ele vai dar a direção. Você tem que crer. Não muito tempo, eu acredito que foi o ano passado, eu estava na rodoviária. Eu estava na rodoviária esperando uma amiga que ela vinha dormir em casa porque ela ia participar do culto aqui em Taubaté. E ela é de Lorena. Inclusive, um abraço para você, Miriam, de Lorena, minha companheira missionária. E eu estava esperando a Miriam 7 horas que nós marcamos. Só que 7, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30 e a Miriam não aparecia. E eu não conseguia falar com ela no celular, ela não conseguia falar comigo. Eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui. 1 hora, ela vai ter que chegar. E nesse tempo, tinha uma moça que chegou com umas malas e falou assim para mim, olha, você pode vigiar as malas para mim um pouquinho? Eu vou ali e já volto. E eu vi que ela estava muito sofrida, ela estava muito ansiosa. E eu ouvi ela conversando com a atendente daqueles lugares que guardam volumes, bagagem, sabe? E a mulher falava para ela, olha, sinto muito, mas eu não posso guardar suas malas. Já fechou e eu vou embora amanhã cedo, quem que vai ficar responsável por sua bagagem? Eu não posso. E eu ouvindo aquilo, aí ela chegou e eu perguntei para ela, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, eu estou indo para Juiz de Fora e não tem ônibus. E eu vou ter que esperar amanhã cedo, o ônibus é amanhã cedo, é o único que tem. E eu vou ter que ficar aqui sozinha na rodoviária, mas eu não posso ficar com as minhas malas, eu posso ser assaltada. Então eu queria que ela guardasse as malas para mim. Aí, eu não sei o que foi que aconteceu, ela voltou lá para falar com a mulher novamente, para novamente tentar persuadir a mulher a deixar as malas lá.
E nesse inteirinho, o Espírito Santo falou na minha mente: você vai deixar ela aqui? Foi algo muito forte, irmãos, muito forte. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. De repente, a minha amiga chegou e eu contei para a minha amiga o que tinha acontecido. Mas antes da minha amiga chegar, quando ela voltou para falar com a atendente, o que aconteceu? Ela conseguiu deixar as malas guardadas até amanhã cedo. E depois eu não a vi mais. Né? A rodoviária aqui de Taubaté não é muito grande, né? Mas as pessoas se perdem ainda. Eu não a vi mais. Quando a minha amiga chegou, eu contei para ela. Falei assim, olha Miriam, aconteceu isso, isso, isso. A moça está por aqui. A Miriam falou assim, Silvânia, nós vamos orar. Se é de Deus, nós vamos ajudá-la. Se não é de Deus, a gente não vai encontrá-la. Porque eu tinha falado isso para Deus, eu tinha comentado com a Miriam que nós íamos fazer isso, mas eu precisava da resposta de Deus. E nós começamos a procurar na rodoviária, cadê a menina? A menina evaporou, não tinha nada. Fomos para um canto, para um outro, para o lado, nada da menina. Sabe o que aconteceu? Quando nós estávamos saindo, a minha amiga Miriam falou, Silvana, eu preciso ir no banheiro. E lá na rodoviária tem 2 banheiros, um do lado direito e do lado esquerdo. A Miriam foi justamente do lado direito. E ela foi. Quando ela foi, ela viu que tinha uma blusa na porta. Aí ela perguntou, falou assim, você que é dona dessa blusa aí, você é a moça que vai ficar aqui na rodoviária, pernoitando aqui na rodoviária até seu ônibus de manhã? Aí a moça falou assim, não, sou eu sim. Isso conversando, a menina lá dentro do banheiro e a Miriam por fora. Bom, enfim, quando a menina saiu, eu peguei e falei assim, olha, você vai para minha casa, tá bom? A menina ficou numa alegria e fomos para casa. Ela, chegando lá em casa, ela tomou um banho, ela comeu alguma coisa e nós começamos a conversar. Olha o que ela falou. Ela disse para mim que ela estava no banheiro orando. E ela estava afastada da igreja, de uma outra igreja evangélica, mas ela estava pedindo para Deus que colocasse alguém no caminho dela, porque ela estava com medo de ficar na rodoviária. Imagine, irmãos, uma mocinha de 18, 19 anos, novinha. E ela estava orando. E ela colocou a blusa aleatoriamente na porta. Pergunto, irmãos, se ela não tivesse colocado a blusa na porta, a minha amiga ia fazer a pergunta? Ia descobrir essa menina? Com certeza não. Nós conversamos aquela noite muito sobre Deus. E nós falamos para ela que nós éramos adventistas. E eu fiz um convite para ela. Falei assim, olha, procura a igreja adventista lá na sua cidade, faça-nos uma visita. Ela virou para mim e falou assim, eu tenho amigos adventistas. Eu falei, que bacana, que bom, que bom. Irmãos, vocês perceberam como Deus trabalha? Aquela menina, enquanto ela existir, ela jamais vai esquecer que alguém da família de Deus a socorreu, a ajudou. Eu tenho certeza que naquele dia a luz de Jesus brilhou na minha vida e na vida da Miriam. Brilhou para essa menina. É isso que Jesus quer, irmãos. Jesus quer que nós brilhemos e não deixemos de fazer o bem. Que possamos ser sensíveis, é a palavra certa, sensíveis às pessoas que estão à nossa volta. E cumpramos o texto bíblico que diz, e assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua vida, a sua família, abençoe a minha família, que possamos cumprir a vontade de Deus, fazer com que a luz de Deus brilhe na nossa vida, para que eles, todos eles que estão à nossa volta, possam glorificar a Deus. Boa noite, irmãos. Deus seja louvado. Amém.
preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender sobre Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender sobre Deus, pois Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, não ando sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se no mundo não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu preciso falar mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, não ando sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. Querido Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta esta noite. Agradecemos porque Teu Santo Espírito nos iluminou a mente, Teu Santo Espírito nos falou o coração. Que essa mensagem, Senhor, possa ter chegado no coração dos Teus filhos, possa ter trazido motivação e esperança, Senhor, porque sabemos que se aproxima o dia que o Senhor voltará. Que possamos, ó Deus, ser verdadeiramente representantes do Senhor aqui nessa terra, que como família possamos cumprir a missão. Fica com cada um de nós, ó Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.